Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal BIMverso, um canal que trata de BIM e de outras tecnologias. Quem gostar desse tipo de conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar com seus amigos. Hoje estou aqui com Marti Rieira. Muito obrigado, Marti, por ter aceitado o convite. Bom dia, Rogério, tudo bem? Prazer Tudo, estar aqui tudo ótimo. contigo. Muito obrigado, amigo. Marti é arquiteto, licenciado pela Universidade da Catalunha. É também mestre em engenharia ambiental pela UCL, em Londres. É atualmente o diretor do curso do Master em Construção Sustentável e Circular da Zigurate. E a gente vai falar aqui nessa nossa conversa, nosso papo, sobre justamente esses dois temas, a sustentabilidade e a tal economia circular. E daí eu queria começar, Marte, justamente por essa questão da sustentabilidade. É um tema que a gente já vem discutindo dentro da arquitetura e da construção civil como um todo, já há algum tempo, né? Uhum. Lembro que ali a volta de 2006, 2004, eu tinha uma construtora e a gente já tentava imputar isso no dia a dia da construção, colocando alguns recursos, não só do ponto de vista da construção como um todo, mas também imputar alguns recursos que pudesse promover isso. Mas a gente sabe também que esses conceitos, ao longo do tempo, vão mudando, vão aprimorando ou mudando de enfoque. Desde o que era discutido alguns anos atrás para hoje, qual é Uhum. este conceito, né, sobre a construção sustentável? Houve alguma mudança? Muitas mudanças. Eu acho que esse é um setor ahm, que está em constante mudança. E isso é um desafio também para quem trabalha nessa área. Mas tentando começar, assim, pelo começo, já nos anos 70, começou a haver uma percepção de que os recursos não eram ilimitados. As crises do petróleo, com as consequentes incrementos no custo dele, já começaram a trasladar uma certa realidade de que não podíamos desenhar, digamos, construções ou automóveis ou qualquer tipologia de aparato que consuma energia sem ter uma certa percepção daquele consumo. Com o tempo, evidentemente, toda a indústria viu que se podia ser mais competitiva, se consumia menos energia, podia ser mais competitiva em custo, e o mesmo aconteceu, mas com uma reflexão completamente diferente no setor da construção. Eu estou falando isso porque o foco começou na energia. E o foco está na energia porque não só energia a nível, digamos, humano ou em relação com as pessoas, tem uma relação direta no conforto que a gente percebe dentro de um espaço habitado, tá? Dentro de uma casa ou de um prédio, onde, graças à energia, acabamos de complementar aquela parte térmica que o meio ambiente, o nosso entorno não é capaz de nos fornecer. Vou botar um exemplo. Chega o inverno, as temperaturas descem, começa a fazer frio, o prédio não é suficientemente capaz de esquentar por si só, precisa de um sistema de aquecimento para gerar essa energia necessária para o nosso conforto. Por um lado, o consumo energético do prédio vai nessa linha, mas, evidentemente, quando a gente adiciona a variável do custo dessa energia, aí já quem não tem capacidade de pagar por essa energia pode ter frio. E aqui tem uma frase muito famosa no Reino Unido, que é heat or eat. Quando tu tem pouco dinheiro, chega uma hora que tu tem que decidir entre esquentar tua casa ou botar um prato na mesa. Então, isso pode acabar virando uma problemática social. Então, a energia, historicamente, desde a perspectiva das pessoas no espaço construído, sempre virou uma preocupação desde as últimas décadas. Ao mesmo tempo, essa energia, como estava fornecida por, digamos, fontes não sustentáveis, fontes de combustíveis fósseis, isso também, digamos que permitia ou resultava na geração de emissões, que essas emissões acabaram se traduzindo num esquentamento, digamos, da atmosfera e, pelo tanto, do ambiente onde a gente vive. Então, esses dois condicionantes sempre posicionaram a energia
como um grande condicionante que tinha que ser tratado ambientalmente, mas também desde a perspectiva do conforto, desde a perspectiva da resposta que a arquitetura dá. Com o tempo, isso foi mudando. E tentando dar resposta à tua pergunta, se o foco no começo estava mais no âmbito da energia, depois passou a virar o foco, mais recentemente, no âmbito dos materiais também. De que materiais a gente utiliza, como a gente constrói, que impacto eles têm. Imagino que de tudo isso a gente irá falando hoje. E pelo meio, e em função de onde a pessoa ou o país estiver, se tem uma certa crise com a disponibilidade de água potável, de água não salgada, pode também virar uma área de trabalho ou não, desde a perspectiva da sustentabilidade. Por exemplo, aqui na Catalunha, onde eu moro, na Espanha, já estamos há uns anos que quando chega o verão, as temperaturas sobem, mas a chuva desce. E isso, acumulado com o tempo, faz que o período de chuva foi mudando e cada vez menos água está disponível para nós consumir no nosso dia a dia. Seja na edificação, seja na agricultura, seja em qualquer processo que utiliza água não salgada. Evidentemente, no momento em que falta água, aí é onde certas políticas têm que atuar e elas estão completamente relacionadas com uma boa gestão dos recursos naturais, que é isso o que a gente, como consultor ambiental, como experto em sustentabilidade, constantemente estou trabalhando. Não, perfeito. E essa questão da energia que você comentou, ela volta a ter uma importância hoje gigantesca na discussão, porque a inteligência artificial hoje consome imensa energia para o seu processamento. Eu vi um gráfico semana passada de que o consumo dos data centers para inteligência artificial já ultrapassou o consumo dos países europeus. Uhum. Então, é uma preocupação cada vez mais, que muda às vezes só de situação, mas continua sendo uma grande preocupação a questão da energia. E quando a gente fala de material, a gente também está falando de energia, porque precisa de energia para produzir o material, né? Precisa Exatamente. de energia para Precisa descartar de o material. metais e precisa de materiais para fornecer toda a parte elétrica que vai permitir um data center operar, por exemplo. Exato, perfeitamente. E do ponto de vista da ação do arquiteto propriamente dito, uma vez que você trabalha, diretor de sustentabilidade na Socotec, eh qual seria, assim, os principais pontos de atenção para a questão do projeto que tu achas que vale a pena a gente pontuar? Óbvio que é muita coisa, que isso varia de projeto para projeto, mas, em uma visão macro da coisa, o que que tu sugeres, assim, em termos de atenção para os projetistas, para os arquitetos, Tá. no tocante a esse assunto? Eu diria que tem duas grandes áreas de intervenção. Quando a gente fala do impacto que tem que ver com a operação dos edifícios, o impacto associado então ao consumo de energia e água, a estratégia principal sempre é que menos é mais. Tudo aquilo que não se consome não tem impacto. Se tu vais fazer um prédio de 2.000 metros quadrados, tu pensa realmente se tu precisa de tantos metros quadrados, chega a uma conclusão de que precisa da metade, de 1.000 metros quadrados. Aqueles 1.000 metros quadrados que tu foi capaz de reduzir é uma redução proporcional direta com o impacto que tu foi capaz de poupar. Então, essa estratégia pode dirigir, digamos, toda a fase de desenho de um prédio, desde a conceitualização até o desenho executivo, onde tu vai se perguntando, avaliando como o prédio pode reduzir. Reduzir o quê? O primeiro passo sempre é reduzir a demanda, a necessidade de energia ou de água. Por exemplo, se a gente é capaz de construir um prédio que se relaciona com o entorno, que na fachada, estamos no Brasil, então na fachada norte, onde o sol vai bater, se é inverno eu quero que esse sol entre, mas se é verão quero me proteger desse sol, porque está quente fora. Então, se eu me protejo, eu vou precisar menos ar-condicionado. Se eu deixo o sol entrar no inverno, vou precisar menos calefação. E assim sucessivamente. Uma hora eu reduzir essa demanda, essa necessidade de energia ou de água, o seguinte passo é sistemas que sejam os mais eficientes possíveis. Então, quando a gente fala de água,
Hoje em dia já tem muitas soluções de banheiro que tem doble descarga, consome menos litros por minuto, etc. O mesmo nos sistemas de climatização. Historicamente, a gente utilizou sistemas na Europa basados na combustão de gás, e no Brasil é mais no consumo elétrico, com um sistema de effetto Joule, que tem uma eficiência do máximo do 100%. Para cada unidade de eletricidade, sai uma unidade de calor. Se a gente vai a sistemas mais eficientes, também elétricos, mas mais tipo bombas de calor, por exemplo, o típico split, ar-condicionado, esses sistemas já têm uma eficiência maior de, por exemplo, uma unidade elétrica, 2,5 de energia. Então, essa eficiência que a gente tenta introduzir para reduzir o consumo energético ou o consumo de água do prédio. O último passo, nessa parte de otimizar o impacto operacional, é tentar que essa necessidade otimizada e que, por consequência, consumo otimizado, a gente seja capaz de responder a esse consumo com fontes renováveis. Então, aí a gente fala de energia elétrica gerada com placa fotovoltaica, com geração eólica. No Brasil tem muita geração elétrica por meio de vásias, com hidroelétricas. Tudo isso são mecanismos que alguns à escala de prédio, outros à escala urbana ou à escala territorial, são capazes de ser implementados para fazer o último passo para a descarbonização daquele prédio. Se para além disso tem um impacto resultante, a gente pode compensá-lo. Tem medidas de reflorestação de bosque ou de extração diretamente de CO2 da atmosfera, e assim outras estratégias ou atividades ou mecanismos para compensar aquelas emissões resultantes. Tudo isso seriam em 3 ou 4 grandes passos como a gente trabalha para otimizar o impacto ambiental na fase de operação de um prédio. Quando a gente fala do impacto ambiental na fase associada ao uso dos materiais, essa é a segunda grande fase, e aqui a gente basicamente tenta falar de vários aspectos mais próprios do que a gente conhece como economia circular ou circularidade na construção. Então a gente fala, que materiais a gente utiliza? São de origem biosférica, de origem natural? Se são de não origem natural, são de origem reciclável? São produtos que são recuperados do setor e reintroduzidos como novos materiais para, digamos, para um futuro prédio? Qualquer estratégia que permitir estender a vida dos materiais para além do prédio, pelo tanto, desvinculando a vida do prédio com a vida dos materiais, vai permitir ser mais circulares. Então, a gente pode falar de que técnicas construtivas a gente vai propor. A gente vai construir com técnicas que a gente chama de úmidas, tipo concreto, com tijolo, que a gente precisa de água para fazer a liga entre os componentes, ou a gente pode construir em seco, tipo elementos que estão parafusados, que estão, digamos, clipados, juntados de alguma maneira, que tu é capaz de segurar ele, de fixar ele durante um tempo, mas que em um certo momento tu pode recuperar sem gerar nenhum resíduo. E esse elemento de isolamento, esse acabado de fachada, esse acabado de pavimento, tu pode recuperá-lo e recolocá-lo. Bom, aí tem um mundo de estratégias que vão em potenciar a economia circular no setor da construção, que a gente trabalharia no âmbito dos materiais. Muito bom, muito bom. E isso tem precisa de uma participação também governamental muito grande, né, no sentido de criar políticas para que Fundamental. essas coisas aconteçam, né. E no aspecto, por exemplo, da energia, eu há uns anos atrás coloquei, célula fotovoltaica na minha casa. Eu passei a pagar 10% do que eu pagava, porque a lógica com relação no caso da minha cidade, permitia que ao gerar durante o dia, eu pudesse consumir aquilo, né, e o marcador ficava ali marcando. À noite, quando eu não produzia, eu consumia da rua, e o marcador fazia a compensação, porque às vezes durante o dia eu produzia mais do que consumia. E aí ele fazia já esse cálculo, e
eu não podia vender, alguns países é possível vender a energia, né, lá na minha cidade não é permitido. Entretanto, essa conta fazia com que o que eu pagasse por mês era basicamente a taxa da operadora, era quase que só 10% do meu consumo anterior. Quando eu cheguei a Portugal, eu fui procurar o mesmo sistema, porque, nossa, eu já tinha utilizado Uma a boa prova experiência, e né? tal, uma boa experiência, já aqui não é assim. A É. a a relação do investimento que você faz, frente ao benefício que tu vais ter ao longo do tempo, não é tão direta assim. A gente tem uma redução, como é óbvio, né, existe uma redução, mas dependendo do sistema que você compra, da forma de financiamento, de uma série de outras coisas, chega lá uma redução de 30%. É. E aí, nossa, nesse aspecto, eu conversando com um técnico daqui, desta área, ele me disse, ele ficou espantado como a minha conta tinha reduzido tanto no Brasil, e aí ele explanou assim: se calhar a gente precisa de mais, poder público para atuar com legislações e tal que venham a fortalecer isso, né, dar realmente mais objetivos a empresas, às pessoas. No caso, tu estás na Catalunha, no caso da Espanha, tem mais vantagens você como uma pessoa adquirir isso, botar na sua casa, no seu prédio e ter uma diminuição considerável realmente nos teus custos? Essa pergunta é muito interessante. Realmente, a administração pública joga um papel fundamental em definir para onde vai o setor. Então, eu vou falar agora de tudo aquilo que tem que ver com o impacto ambiental, com a promoção do conforto, da saúde dentro dos prédios, mas na verdade isso teria que se extrapolar em outros aspectos também que a normativa às vezes trabalha, às vezes não, tudo depende do país. Se vou especificamente no caso que tu estás falando, efetivamente, teve um período, vai pro começo de 2000, onde a gente tinha na Espanha o imposto sobre o sol. O que queria dizer isso? Que toda aquela, digamos, entidade individual ou particular que quisesse se beneficiar da energia gratuita do sol para geração de eletricidade, tinha que pagar um imposto e contribuir para o setor elétrico. Isso, evidentemente, estava condicionado a que as grandes empresas que ganhavam dinheiro com a comercialização e geração de eletricidade, elas não tinham nenhum problema, porque tinham capacidade financeira para fazer isso, mas os pequenos produtores, aí é onde estavam limitados. Isso, 10 anos depois, mais ou menos, foi eliminado, basicamente porque a União Europeia forçou a que não se limitasse de nenhuma escala a geração de energia por fontes renováveis e também porque o setor de edificação, de acordo com o que a União Europeia queria, tinha que fomentar que a energia renovável também fosse gerada à escala de prédio. Isso obrigou a mudar completamente o esquema e aqui é onde talvez podemos comparar entre Portugal e a Espanha de uma maneira mais parecida. Eu não sei exatamente se em Portugal tem alguma taxa, eu sei que na Espanha hoje em dia não tem taxa por geração de energia. Basicamente, tu pode tanto autoconsumir a tua energia como vendê-la na rede, não tem nenhum problema. De fato, na verdade, pelo contexto de hoje em dia, onde as placas fotovoltaicas se estabilizaram muito de prédio e já não muda mais, digamos, o prédio dessas placas, nem também a eficiência, muda muito pouco, fez com que todo esse conjunto de preço fixo mais regulação atualizada fomentasse um boom da fotovoltaica. Esse boom, além disso, veio condicionado pelo fato de que aconteceu uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, onde modificou todo o esquema energético da União Europeia. Tanto é assim que, de repente, as reservas de gás mudaram e, pelo tanto, também o preço desse gás. Isso, no mercado espanhol que estava regulado, o preço da energia em base ao
o preço, digamos, maior dirigia todo o preço da energia fornecida no país. Por exemplo, a gente tem o que a gente chama de mix elétrico. É como, através de diferentes fontes, a gente gera eletricidade. Temos o gás, temos o carvão, temos a energia nuclear, temos a fotovoltaica, a eólica e assim várias fontes, né? A regulação falava que o que tinha o preço maior era o que marcava o preço de compra-venda de energia. Então, se tu tinhas uma fonte de energia mais barata, estavas vendendo energia muito mais cara. Pelo que nós, como consumidores, acabamos pagando muito mais, simplesmente porque o preço do gás subiu e isso fez que todos os preços da energia subissem de acordo com isso. A normativa acabou mudando, desvinculou o preço em função das fontes de geração. Isso o que fez é que, pós pandemia e quando isso se regulou, os preços descessem e isso, de alguma maneira, aplanasse um pouco a curva de instalação de boom de fotovoltaica, que, por consequência do custo estável da instalação, de que a normativa permitia instalar sem ter que pagar uma taxa, e que a energia tinha subido muito de custo devido à guerra da Ucrânia, isso fez um boom que se multiplicou muito, digamos, a instalação de fotovoltaica no país todo, e agora está se estabilizando e se mantendo como uma solução que vai se implementando, mas não naquele ritmo que inicialmente aconteceu. Percebi. E em termos do uso, né, como eu estava a te dizer, do uso pessoal, na Espanha a pessoa tem uma redução sensível da conta quando ela instala? Tem. O outro dia, meu pai estava me falando que o mês passado, na casa deles, que também tem uma instalação fotovoltaica, pela primeira vez, estava pagando 10 euros, quando historicamente pagava ao redor de 50 a 100 euros nessa época do ano. Então, eu acredito que a gente está em uma proporção parecida. Tens que pensar que nesse caso, tu também vende energia à rede. Pelo tanto, tu pode chegar a ter uma conta negativa. Pode ser que, se tu não consome energia e tu gera mais do termo fixo que a gente chama de potência, que é o mínimo valor que tu terias que pagar simplesmente por ter acesso à energia, se a tua venda é maior a esse valor, tu tens uma conta negativa. Então, a energética tem que te pagar dinheiro porque tu contribuiu mais do que tu tinhas que pagar para ela para ter o serviço de energia. Então, o panorama está mudando, soluções como essas estão sendo presentes cada vez mais. Não só no setor residencial e, digamos, terciário, de prédios públicos ou privados de uso público, tipo cinemas, teatros, shopping centers, escolas, hospitais, tudo isso, mas senão também na indústria. A indústria, de repente, viu que, pelo mesmo contexto que eu estava te falando agora, de incremento de preços do gás e que, por consequência, da energia no seu conjunto, muitas indústrias viram que, se queriam seguir sendo competitivas em custo, que quer dizer não subir o custo do produto, tinham que reduzir os custos do processo de manufatura. E se isso passava por reduzir os custos da parte do consumo elétrico, gerando energia no lugar, pois essa era uma solução que viabilizava o seu negócio e fazia eles mais competitivos. Então, a fotovoltaica entrou no setor da edificação, mas também no setor da indústria. Muito legal, muito legal. Lá na minha cidade, Marti, tinha uma possibilidade também, não sei se existe aí na Espanha igual, mas que era o seguinte: para além de você, se eu produzisse mais do que consumisse, eu ficava com um saldo lá na operadora, que em futuras contas eles descontavam. Então eu poderia ter, como você disse, uma conta negativa. A gente não recebia o dinheiro, mas ele descontava quando eu começasse a consumir mais, certo? Mas também tinha uma possibilidade interessante, que era o seguinte: imagina que na minha casa ou no meu prédio não permitisse a instalação da célula fotovoltaica, certo? Mas eu tivesse um outro lote em algum lugar, onde lá permitisse isso. Então eu poderia botar as células nesse outro local, desde que fosse na mesma cidade, e dizer para eles: olha, esse consumo será para a conta desta casa aqui, e dava um outro endereço.
o endereço da minha casa efetivamente. Então o que acontece é que eu tenho alguns amigos que têm empresas, por exemplo, um deles tem uma revenda de carro, que tem um telhado enorme, certo? Uhum. Então ele colocou a célula fotovoltaica nesse telhado enorme, que é um galpão, e toda a produção ele bota na casa dele, que é muito distante, para além da loja de venda de carro, bota na casa dele e numa outra casa, acho que do filho dele, alguma coisa assim. Então ele distribui essa produção que está em um único local em outros endereços. Também eu achei uma possibilidade bem interessante isso. É muito interessante. Ó, eu vou te falar agora do conceito das comunidades energéticas, que é o seguinte passo. Esse exemplo que tu está falando existe na Espanha, só que existe como uma possibilidade fornecida pelas comercializadoras elétricas. Vamos dizer assim, tu tens duas casas, a casa na cidade e a casa fora da cidade. Tu podes, de repente, ter na casa fora da cidade muita superfície de telhado, na casa da cidade é um apartamento que não tem superfície de telhado ou cobertura para tu instalar. Se nas duas casas tu tens a mesma companhia elétrica, às vezes elas te permitem que essa energia que talvez tu, na casa fora da cidade, não estejas consumindo, possas consumi-la na hora nessa casa na cidade. Então é exatamente o teu caso. Mas isso só acontece se nos dois lugares tu tens a mesma companhia elétrica contratada, tá? O conceito da comunidade energética, esse é o seguinte passo, que eu acho que é mais interessante ainda, porque isso vira uma revolução em como a gente entende a relação entre geração de energia e consumo à escala de prédio, de vizinhos, até urbana, se tu quiser. Tem infinidade de possibilidades. Como funciona isso? Acontece muito que se tu quer acessar na cidade, e falo da cidade porque cidades tendem a ser entornos densos, onde tu mora no AP, e se tu divide a superfície de cobertura entre, sei lá, os 10 andares que tem embaixo, tu fica com uma porção que não dá nem para uma placa. Então, essa realidade de quem não pode ter uma instalação fotovoltaica no seu apartamento ou assim. Como que funciona a comunidade energética? Que tu podes fazer parte de uma comunidade que tem acesso a telhados, mas que tu, como membro dessa comunidade, talvez tu não acessa diretamente a teu telhado. Mas pelo fato de formar parte dessa comunidade, tu tem acesso à energia gerada por outras pessoas em diferentes telhados, tá? Isso o que te permite? Que quando tu consome energia da placa fotovoltaica, a energia é gratuita, não tem nenhum custo. Quando tu vende a energia na rede elétrica, a rede elétrica te paga mais ou menos 25% do preço que tu pagas para consumir a energia da rede. Então, se tu consome uma unidade de energia da rede e tu vende uma unidade de energia na rede, a balança não está em zero, porque por uma te pagam 5 cêntimos e pela outra tu pagas 20. Então, tu está devendo 15 cêntimos, sendo que a energia é a mesma. Então, para tentar maximizar a energia que a gente é capaz de gerar e autoconsumi-la, para evitar consumir da rede, como às vezes tu não estás em casa, mas a outra pessoa sim, ou seja tanto entre semana como no fim de semana, quando tu faz parte de uma comunidade, a chance de tu, como usuário, aproveitar ao máximo a geração de energia da fotovoltaica aumenta substancialmente. Pelo que, em conjunto, mesmo tu sem acesso à energia elétrica, tu pode fomentar instalações elétricas em telhados que não são os teus para tu consumir essa energia elétrica e, ao mesmo tempo, acabar autoconsumindo mais como conjunto que se tu fizesses isso individualmente. Então, essa é uma solução que está começando a aparecer cada vez mais. É verdade que isso implica que o conjunto de cidadãos ou empresas ou entidades fiquem de acordo para montar essa comunidade. Então, isso às vezes dificulta o processo de, digamos, criação dessas comunidades.
onde está funcionando muito é no entorno público, da administração pública. Por quê? Porque a administração pública tem prédios, muitos, e muitas vezes tem acesso a coberturas. Então, uma administração pública que também quer ser eficiente nos custos que tem a operação dos seus prédios, porque eficiência nos custos quer dizer mais responsabilidade social, né? Porque é menos custo da administração pública para revertir em outras coisas, saúde, educação, o que tu quiser, né? A administração pública está fazendo isso, e como eles são os únicos proprietários dos prédios, não tem que dialogar com ninguém. Eles instalam fotovoltaica nos seus prédios e, em vez de autoconsumir localmente, eles criam a comunidade e os prédios podem consumir essa energia da comunidade independentemente de se eles têm no telhado fotovoltaica ou não. Muito bom. E aí a gente volta ao que falávamos há pouco, que a importância do poder público atuar diretamente em cima dessas coisas. Exatamente. Não só com legislação, mas também dando exemplo, fazendo na prática eles próprios e melhorando a eficiência do que fazem. Aí, Marcos, eu queria que a gente voltasse um pouco só na questão da circularidade. É um tema não muito ainda explorado no Brasil, eu queria que tu desse um rápido conceito do que é isso, e também trouxesse alguma questão prática de como é que isso funciona. Eu, alguns meses atrás, fui questionado por um pessoal de um ateliê de arquitetura na Áustria, salvo engano, e eles estavam nessa discussão de fazer, no meu caso seria relacionando com BIM, mas na altura eles disseram que havia já um movimento do governo em exigir alguma coisa e tarará, ele não estava muito claro ainda para eles o quê, mas me deixou com muita dúvida de como isso ia ser operacionalizado na prática. Porque se eu falo de um galpão, é ok, eu posso fazer esse galpão em estrutura metálica, depois desmontar e montar em algum outro canto. Mas quando eu começo a falar de outros tipos de edificações, não sei como isso poderia ser feito realmente na prática, no sentido do reuso desses materiais. Então, primeiro que tu pudesse dar uma explicada no conceito de que realmente é essa economia circular para a área da construção civil, e depois como a gente pode pôr em prática isso, em termos de projeto e na construção em si. Para falar de economia circular, eu sempre gosto de primeiro começar para entender exatamente qual a diferença entre sustentabilidade e circularidade. Porque às vezes esses são dois termos que se misturam nas publicações, nas mensagens públicas, etc. Sustentabilidade, na verdade, é qualquer sistema, a escala que seja, que no seu processo de existir não comprometa as futuras gerações daquilo. Tão simples como isso. Então, quando a gente traslada essa definição ao setor da construção, quer dizer que nosso setor da construção, do jeito que a gente desenha, constrói, deconstrói, etc., o jeito como tudo isso opera não comprometa as futuras gerações. Quer dizer que se nós temos um impacto ambiental resultante, a gente tem que buscar mecanismos de minimizá-lo e compensá-lo para que as futuras gerações não, digamos, comecem a sua vida com o impacto acumulado das gerações prévias, o que poderia comprometer acesso a materiais, acesso a uma vida digna por um conforto ambiental, sem um incremento de temperaturas que faça a vida, digamos, impossível em certas regiões, promovendo a preservação da biodiversidade e assim um conjunto de conceitos que teríamos que tentar olhar. Agora, tudo isso pode às vezes parecer ambíguo, não suficientemente claro, porque como a gente mistura isso com uma dinâmica capitalista de sistema que se basa no consumo dos recursos. Então, a gente tem que falar de economia. E como tem que ser essa economia para dar resposta a não comprometer as futuras gerações devido ao nosso sistema? Tem que ter uma componente de circular. Por que se fala de circular? Porque basicamente a gente se pega o conceito da natureza, onde o resíduo não existe. Na natureza, o resíduo não existe. O que é resíduo para um é alimento para outros. Como a gente pode, como economia,
E mais, sobretudo, quando falamos de edificação, pensar num sistema que uma hora consumiu recursos, eles fazem parte do sistema e não se convertem em resíduo. Então, todos os mecanismos que girem ao redor disso estarão alinhados com a economia circular. A economia circular, na verdade, existe há muito tempo, só que não, digamos, como uma realidade presente no dia a dia, digamos, dos meios de comunicação ou do setor. Mas a economia circular aplicada na indústria, o conceito de simbiose industrial existe desde os anos 70, 80, como mínimo que eu saiba, onde duas empresas entraram em acordo para o resíduo que uma gerava permitir a indústria da outra. E isso existiu. Então, esses acordos que são puramente em prol da circularidade na indústria existem. Agora, como setor da edificação, como podemos ser mais circulares? Esse é um grande desafio. E a regulação pública ainda está longe de ser efetiva. Tem poucos casos que a regulação pública já esteja atuando. Por exemplo, em Londres está atuando da seguinte maneira. Em Londres está limitando que tenha um mínimo de materiais recuperados no futuro prédio que tu desenhar. Então, se tu vais fazer um novo prédio, tens que garantir que uma parte desses materiais não são de matéria-prima, não, são um material diretamente recuperado. Uma janela que tu tirou de um prédio e instalou no teu. Uma placa de fachada que tu tirou de um prédio e instalou no teu. Uma peça de pavimento que tu tirou de um prédio e botou no teu. Para além disso, também regula a quantidade de materiais, no mínimo, que tem que ser de origem reciclado. Então, tem que ter uma componente, digamos, do concreto em formato de árido, do aço em formato de antigo aço reciclado e recuperado para construir uma nova estrutura metálica. E assim, uma infinidade de materiais que hoje em dia já tem possibilidade de incorporar elementos reciclados, mas que se ninguém regula isso e força tu utilizá-los, como eles são mais caros, ninguém os utiliza. E o setor tem a possibilidade de oferecê-los, mas como a normativa não existe, não tem uma demanda explícita para eles. E eles passam a ser uma coisa opcional, que se tu tem dinheiro, implementa, se tu não tem dinheiro, muitas vezes não implementa. Porque por muita vontade que tu tenhas, tem algumas coisas que é verdade que são mais caras, como mínimo hoje em dia, com o tempo, o preço vai reduzir porque a produção vai aumentar, mas que hoje em dia acabas com essa dicotomia. Então, normativa, regulação pública fomenta a criação de uma demanda de setor que permita mais recuperação, mais reacondicionamento, mais reabilitação, mais reciclagem, muitas RES necessárias para fomentar essa economia circular. Agora, te perguntar uma coisa, onde está a minha dificuldade de compreender isso na prática? A gente, tradicionalmente, constrói pensando uma longevidade daquela edificação, né? A gente constrói para que aquele edifício fique lá, dependendo da natureza do edifício, obviamente, mas para que ele fique lá não só 10, mas 20, 30, 100 anos, que ele esteja lá, executando a sua função, né? Por isso até que hoje nós temos patrimônio histórico, né, muito muito rico, que são coisas que foram feitas e estão aí até hoje. Ao falar dessa circularidade, do reuso, principalmente dos materiais de construção, me parece ir de encontro a esse conceito que eu acabei de dizer, e sobrepondo um conceito de uma coisa que é mais fluida, de que amanhã pode mudar, de que daqui a alguns anos eu vou construir um outro edifício e vou fazer com partes deste, ou que eu vou estimular uma reforma constante para que eu possa realmente reutilizar isso. Como é que ficam esses dois conceitos dentro dessa mesma lógica da circularidade? A solução se chama construção por capas, tá? Cada capa de um prédio tem uma vida esperada. O passo anterior, e por exemplo, na normativa inglesa,
em Londres, isso já se identifica claramente. Tu tens que identificar primeiro que tipologia de prédio tu vais construir. Vai ser um prédio de durada curta ou de durada longa? Durada curta seria pavilhão de uma exposição, está acontecendo uma feira, coisas assim que constantemente têm que ser deconstruídas com uma vida útil curta. Então, as expectativas para aquilo serão diferentes a nível de desenho, projetuais, as expectativas para algo que vai perdurar durante o tempo. Mas os princípios são os mesmos. Adaptabilidade. Então, quando a gente fala de uma coisa que vai perdurar no tempo, a gente quer que seja adaptável. Por quê? Porque justamente o que tu falou, o uso pode mudar com o tempo. Então, temos que pensar em estratégias para fazê-lo adaptável. Por exemplo, o vano da estrutura, digamos, a separação entre pilares, a separação entre margens, tudo isso pode condicionar usos ou não. Se tu faz uma separação mínima de 2,50, de repente, se aquele prédio, talvez residencial, quer passar a ser oficinas, tu não poderás porque não terás suficiente altura livre interior, tá? Então, pensar nisso é fomentar a adaptabilidade. O seguinte passo é a não geração de resíduo ao longo do tempo. Isso está alinhado com a ideia da construção por capas, que é aqui onde está de acordo com a durabilidade das coisas. A gente não espera a mesma durabilidade para uma estrutura, para uma fachada, para umas partições interiores ou para o mobiliário. Cada coisa tem uma possível ou lógica vida associada a ela. A estrutura, a gente quer que seja uma coisa que aguente muito tempo, porque a estrutura não é uma coisa que tende a ser exposta, pelo tanto, que está preparada para aguentar sismos, para aguentar qualquer tipologia de carga, de neve, de vento, de furacão. Então, aquilo é uma coisa que é durável. Pelo tanto, aplicaremos os princípios da adaptabilidade para fazer aquilo durável. Mas a fachada? Bom, a fachada está exposta, então ela vai ter uma vida esperada mais curta que a estrutura. É verdade que na antiga Roma, a fachada era parte da estrutura. As igrejas, o que tu percebia era a fachada e a estrutura ao mesmo tempo, então tudo era durável. Mas hoje em dia não é assim. A estrutura pode fazer parte da fachada ou não. Então, na fachada, a gente tem que entender que as condições que a gente espera para essa fachada podem mudar com o tempo. E uma coisa muito simples é, se o tempo vai ficar cada vez mais e mais quente, pode ser que essa fachada, de repente, precise ou de mais isolamento ou de uma proteção solar. Então, pensar em que a fachada poderá mudar com o tempo vai facilitar a não geração de resíduo. Por quê? Porque se a fachada está preparada para tu poder tirar a placa, por exemplo, de acabado exterior e botar mais isolamento e depois botar a capa, não está gerando resíduo, mas estás permitindo a adaptabilidade da fachada. Para quê? Para que dure mais. Mas ao mesmo tempo, de repente uma fachada como está exposta, de repente um objeto bateu, uma placa quebrou. Se tu é capaz de separar aquele elemento e botar um novo, tu não vais ter que deconstruir a fachada, tu só vais ter que tirar aquela parte sem geração de mais resíduo do que a própria peça, pelo fato de que quebrou ou gerou. Se a gente vai para, e estou indo de mais tempo para menos, o terceiro passo é partições interiores. Partições interiores, as divisórias, as paredes interiores, isso muda muito. Que a gente diria que o tempo que mais tempo pode durar de promédio seja entre 10 e 15 anos, ou até 20, mas o menos tempo, umas oficinas, um prédio de oficinas, muda a distribuição cada 2 ou 5 anos. Então, se a gente não quer gerar resíduo, a gente tem que pensar numa solução que dê resposta àquela vida útil. Então, uma solução que funcione por elementos que tu podes montá-los e desmontá-los, que facilmente permite, de novo, flexibilidade e adaptabilidade, elementos que podem ser móveis, que podem gerar um espaço ou não, para, de algum jeito, adaptar as necessidades interiores e, pelo tanto, o prédio a essa realidade. E, por último, o mobiliário.
o mobiliário é uma coisa que, quase até por uma questão estética, se tu vê uma casa dos anos 2000 e uma casa de hoje em dia, não tem nada a ver na parte interior. Mudou muito. Então, mudou porque está muito mais exposto a um deterioro pelo uso. As coisas quebram, as coisas dão de si, então tem que ser reabilitadas, reacondicionadas. Outras realidades que são mais próprias dos acabamentos interiores e imobiliário. Muito bom. Essa tua explicação, então, está embasada num conceito chamado de sharing layers, né, do Frank Exatamente. Duffy e do Stuart Branding, né, Uhum. que num livro dele de 94, salvo engano, que ele fala How Building Learning. What happens after they're built, né? O que acontece com esse edifício depois que ele é construído? E aí esse conceito ele vai dividir realmente o edifício em layers, né, segundo ele, em camadas. E aí começa pelo site, depois a structure, depois skill, aí service, e ele chega até o space planning and stuff. E realmente a tua explicação me fez lembrar imediatamente desse conceito de sharing layers, que é muito interessante, é uma Exatamente. forma bem diferente e bem didática de ver como dividir a nossa abordagem enquanto projetista para cada tipo de componente desse. Exatamente. Muito Exatamente. bom. Isso também me faz pensar, toda essa discussão que a gente acabamos de ter, basicamente se basa em que a gente vai começar um prédio, a gente vai desenhá-lo de acordo com isso. Mas essa estratégia, às vezes, não está relacionada com o fato de que tu queira reutilizar componentes do setor. Por quê? Porque, de repente, tu está projetando um prédio que tu quer que seja adaptável e, pelo tanto, tu quer que a estrutura tenha uma certa geometria, mas imagina que tu tens uma estrutura existente que tu quer aproveitar. Essa variabilidade talvez não seja possível. Então, o que é que tu vais fazer? Vais priorizar a estrutura existente ou vais priorizar uma estrutura nova com as prestações que tu queres? Bom, para que a gente seja capaz de incorporar estruturas existentes, a gente tem que deixar de projetar e, pelo tanto, consumir em base ao que a gente quer para projetar em base ao que a gente tem. E isso basicamente muda o paradigma porque a gente, em vez de olhar para frente, que é eu preciso de uma biblioteca, eu vou desenhar um prédio, eu vou desenhá-lo assim, e pelo tanto eu vou precisar desses materiais, eu vou ter que olhar para trás e falar, olha, o que é que eu tenho disponível? A partir disso, eu vou pensar, como vai ser a minha biblioteca? Então, as proporções podem mudar, o tratamento, a estética, a realidade da fachada, etc. Tudo isso pode estar condicionado para o que eu tenho disponível e, a partir disso, construir uma coisa. Então, começar pelo final, que eu gosto de falar. Começar pelo final da vida de um material, de um prédio que gerou uns materiais que poderam ser recuperados para construir um novo prédio. Então, esse câmbio de paradigma tem um escritório de arquitetura nos Países Baixos, na Netherlands, que chama Superuse, que já está trabalhando um tempo em como mudar a sua metodologia de trabalho para projetar dessa maneira, porque os desafios são muitos. Tipo, como tu localiza esses materiais? Como tu sabe das características e das propriedades desses materiais? Das garantias que os materiais podem te dar? Porque no final das contas vai ter uma responsabilidade civil. Tu vais ter esses materiais disponíveis quando tu quiser? Ou eles estão agora, mas daqui a 2 anos, quando tu quiser construir o prédio, depois de fazer o projeto executivo, eles estarão disponíveis ainda? Todos esses desafios são coisas que têm que ser consideradas e que nós, como setor, e nós, esse Socotec, já estamos trabalhando para que a gente tenha essa possibilidade. E aí, trazendo agora, já que começamos a falar de tecnologia, como é que BIM fica nessa história toda, Marte? Onde que ele ajuda, onde é que ele atrapalha, onde é que a tecnologia, de uma forma agora mais ampla, tecnologia, né, pode ajudar nessas dificuldades que você apontou, sobre será que esse material vai estar disponível ou não, e tudo mais. E mais pontualmente a questão de BIM. Onde é que isso pode ter uma sinergia com tudo isso que Então, você falou? primeiro disclaimer é que a tecnologia, no começo, muitas vezes atrapalha.
Por quê? Porque a gente precisa incorporá-la no nosso dia a dia, e isso gera um trabalho adicional, que às vezes pode estar pago, às vezes não. Então, até que a gente não pega o ritmo, evidentemente, no começo temos mais dificuldades que oportunidades. Agora, se eu levanto a visual, na verdade, BIM vai ser um agente chave em muitas dessas transformações, mas sobretudo em prol da circularidade. Deixa eu te contar, na parte da redução do impacto ambiental na fase de operação de um prédio, do consumo de energia, de água, já te falei no começo que essa é uma das áreas que a gente trabalha. O BIM pode trabalhar nesse sentido, já trabalha e trabalha há muito tempo, basicamente porque se relaciona com softwares que a gente já utiliza fora digamos, das típicas plataformas já conhecidas, tipo Revit, que de alguma maneira permite aproveitar um modelo, talvez numa certa simplificação, para fazer uma leitura e construção dele, que permita que aquele elemento possa ser avaliado desde a perspectiva de como vai operar energeticamente falando, que consumo que vai ter, que disponibilidade de luz natural vai ter nesse espaço, que acesso a horas de sol vai ter. Tudo isso são dados que, no mundo BIM, podem acontecer devido às diferentes relações entre ferramentas já presentes no setor. Algumas consolidam mais ferramentas numa só, tipo Revit, outras trabalham em diálogo e através dos IFCs a gente consegue, digamos, intercambiar informação. Agora, onde eu vejo que realmente tem mais recorrido para adicionar valor no setor. Primeiro de tudo, quando a gente é capaz de construir um entorno construído, de consolidar um entorno construído, que a gente não tem uma realidade de 2 dimensões, sino que a gente tem uma realidade de 3 dimensões, com informação adicionada nisso. Isso basicamente permite mapeamento, permite definição de políticas públicas a partir de analisar os dados disponíveis. BIM aqui tem tudo o que dizer nisso. Desde definição de políticas públicas, por exemplo, quando a gente fala de como reabilitar o parque de edifícios. Como a gente antes não tinha informação, digamos, disponível, traçável, inteligente para ser utilizada, o que a gente fazia era fazer levantamentos manuais, fazer estimações e a partir daqui tirar conclusões. Isso já não é mais necessário. A gente já tem acesso a essa informação que a gente pode utilizá-la para o nosso dia a dia. Então, a escala territorial, BIM pode ser uma maneira de identificar, por exemplo, que quantidade de materiais a gente tem disponíveis. Pensa que os prédios são bancos de materiais. Então, as cidades são bancos ainda maiores de materiais. Tanto é assim que esse ano passado, como planeta Terra, superamos em o que chama a gente de material antropogênico, matéria criada pelos seres humanos, aumentou em volume a matéria biosférica, a todo o que é a biomassa que faz parte da capa mais superficial do planeta Terra. Então, já temos mais matéria no nosso entorno, quando tu caminha pelo planeta, já vemos mais matéria humana, de origem humana, que de origem biosférica. Então, as cidades são grandes concentradores dessa massa antropogênica. As cidades são bancos de materiais que, de alguma maneira, podem ser chaves no futuro numa gestão eficiente desses recursos, para não geração de resíduo, para recirculação deles, para detecção de mercados potenciais, etc. BIM também, por exemplo, vai te permitir que, a partir de construir o que a gente chama de passaporte do edifício, onde quando tu constrói um prédio novo, isso é evidente, tu faz um modelo BIM e esse modelo BIM depois é acessível quando é pelos operadores do prédio. Então, quando alguém está, digamos, operando esse prédio, vai ter um problema com o sistema de esgoto e graças ao BIM vai poder acessar a informação de por onde passa o percurso, em que altura está, quando foi construído,
que características materiais tinha, como são as uniões, quem que construiu, qual que é o fornecedor disso. Tudo isso vai permitir uma traçabilidade daquela problemática que se tu a modifica e tu atualiza o modelo BIM, aquele elemento sempre responde à realidade daquilo que tu tens lá construído. Se chega o dia de amanhã e tu tens que deconstruir aquele prédio, o BIM vai te falar, olha, como é a solução da fachada, como foram as uniões. Até se o projeto está bem documentado e o projeto for construído com a perspectiva da deconstrução, então não só como vai ser construído, sino como poderia ser deconstruído para não gerar resíduo, tu terás todas as ferramentas lá para atuar, igual que os móveis do IKEA, pelo caso da União Europeia, mas da Mobly no Brasil, ou de qualquer outra empresa que se dedica a fornecer, por exemplo, mobiliário, que tu te chega e tu monta ele, né? Pois o mesmo jeito que tu sabe como montá-lo, chegará uma hora que a gente chegará numa obra e a gente só montará peças, que se chama de construção industrializada, por meio de pré-fabricação de elementos modulares construídos em 2 dimensões e 3 dimensões na indústria e levados na obra, e que no futuro também a gente saberá como deconstruir e como tirar essas peças e armazená-las para dar uma segunda vida para elas. Em todo esse processo, o BIM é chave. É por isso que a gente até chegou a desenvolver um projeto que chamou de plataforma 7D. Porque a plataforma 3D, tipo, duas dimensões é uma coisa que a gente sempre fez. 3 dimensões a gente começou a fazer com SketchUp, depois com outras ferramentas. O BIM entrou forte aqui com ferramentas tipo Revit e outras para construir realmente modelos 3D e tem mais informação, ou possibilidades de informação, e aí a gente pode começar a falar de quais serão os timings da construção, como 4ª dimensão. Quais serão os custos de cada peça, como 5ª dimensão. Quais serão os impactos ambientais e operacionais daquilo, como 6ª dimensão. Até como isso vai ser gerenciado. Que indicadores operacionais teremos de seguimento daquela infraestrutura. Toda a parte de gestão 7D. E aí a gente poderia até achar mais dimensões de, por exemplo, como aquilo será deconstruído, outras que podem aparecer durante o processo. Há uma possibilidade de acontecer, se é que não já aconteceu em algum lugar, a criação do marketplace para a revenda desses materiais, né? Materiais que podem ser reutilizados, né? Já aqui Comércio na Europa passa. tem vários. Só que como não tem a demanda, eles não acabam de ganhar cota de mercado. Entendeu? Como a demanda não está gerada, eles têm todo o sistema lá preparado. Até eu fiz no seu momento um projeto nesse sentido. Mas como não tinha demanda, os materiais estão lá que não acabam de se conectar entre aquele que gera o resíduo e aquele futuramente que vai precisá-lo. Mas bancos de materiais são fundamentais. Bom, enfim, tem outros elementos-chave para favorecer essa vida estendida dos materiais. Legal. E aí, falando de BIM também, a criação das nossas bibliotecas de componentes precisam estar visualizando isso, né? Ter conjunto de propriedades que recebam essas informações, que possam estar de alguma forma ligado àquele edifício com QR codes, com qualquer outro tipo de formas de leitura que possa permitir a rastreabilidade, coisas assim. Eu acho que podem ser alguns inputs tecnológicos bem interessantes para isso. Olha, uma reflexão. Hoje em dia, por exemplo, um dos trabalhos que a gente faz mais é calcular o impacto ambiental dos materiais utilizados. Tá? O que a gente faz? A gente pega o listado de materiais do prédio, a gente linka com o que a gente chama de Environmental Product Declarations, EPDs. Na Espanha é Declarações Ambientais de Produto, e acho que em português é parecido, que basicamente é tipo o passaporte do material, onde fala, digamos, dos dados-chave que são relevantes a nível ambiental. O que a gente basicamente faz é conectar aqueles materiais com aquelas declarações ambientais de produto para ver o impacto ambiental associado, tá? Por exemplo, eu sei que esse material tem um impacto por quilograma,
e eu sei que no prédio eu tenho tantos quilogramos desse material, eu sei o impacto resultante para aquele material. O mesmo acontece com custos. Quando o construtor vai botar custos para todas as coisas, né? Ele tem os custos de todas as coisas, mas não tem o impacto, nem também tem os volumes. Hoje em dia tem uma certa desconexão entre quem desenha, quem avalia o impacto e quem vai construir. E a interação entre essas vertentes, o BIM é um elemento chave para não gerar doblemente trabalho. Então, chegará o dia de amanhã que, por exemplo, se o construtor que tem um listado de materiais com que ele constrói, ele tem associado o impacto ambiental desses materiais, já não vou precisar eu de fazer o cálculo, porque o mesmo construtor vai me passar o custo de construir aquilo e o impacto ambiental associado com aquilo. E a mesma coisa com o desenhador. Se o desenhador, nas suas livrarias de materiais, nas suas famílias, livrarias de famílias, cada uma dessas famílias, de porta, de janela, de metro quadrado de fachada, o que seja, tem o impacto ambiental, eu também já não preciso de calcular, porque tu vais ser capaz de tirar essas conclusões de maneira direta. Então, no final das contas, eu sempre falo que a minha figura, idealmente, não vai existir no futuro. Porque a gente estará projetando de uma maneira que será sustentável e circular. E meu trabalho passará a ser redundante. Isso seria o cenário ideal. Por paradoxalmente que pareça, para mim é o cenário perfeito. Porque o que diz é que a gente realmente mudou a maneira como a gente faz as coisas. Verdade, show de bola. E Marti, a pessoa que queira começar a trabalhar com isto, que queira aprender mais sobre economia circular, sobre a construção sustentável, pode, por exemplo, entrar lá no Master da Zigurati, que trata disso, e que você é diretor. Poderia explicar um pouco para a gente do que trata esse curso e Sim. qual é a jornada de conhecimento que há lá dentro? Olha, hoje em dia tem muita formação nesse sentido, tá? Agora, geralmente a formação é presencial. Tem poucos programas de master online que permitam aulas ao vivo para aprender sobre certas temáticas, nesse caso, em matéria de sustentabilidade e circularidade. E, pelo tanto, o Master da Zigurati é uma aposta nesse sentido para garantir qualidade acadêmica ao mesmo tempo que acesso a essas pessoas que, pelo fato de que estão trabalhando ou de que geograficamente estão em diferentes lugares do mundo, possam acessar a esse conhecimento de alta qualidade de uma maneira fácil. O Master, basicamente, está pensado nessa perspectiva dos passos-chave para descarbonizar o setor, para fazê-lo mais circular. Basicamente, tem um primeiro módulo, que é de introdução de conceitos gerais, digamos, quais são as políticas públicas, os objetivos globais, para onde vamos, qual é o problema, e começar a entender que caminhos tem para a solução. A partir daí, vem um conjunto de módulos que pensam desde a perspectiva do desenho, como arquitetos, como engenheiros, como construtores, como gestores de prédios, diferentes figuras do setor, como, por exemplo, desde a perspectiva dos materiais e desde a perspectiva do desenho e da construção, como a gente pode melhorar incorporando critérios de circularidade. Aí depois a gente fala mais da parte de impacto, que, como a gente falou no começo, para perdurar nas futuras gerações, a gente tem que falar de impacto e como minimizá-lo. Então a gente tem outros módulos que vão no impacto dos materiais, no impacto operacional em base ao uso da energia ou uso da água. Tudo isso também está incorporado. E finalmente, e o mais importante, é que para que tudo isso aconteça, certas relações têm que acontecer. Por quê? Porque por muito circular que eu individualmente queira ser, do mesmo jeito que eu falei no começo, quando eu falei da simbiose industrial entre duas indústrias, uma gera resíduo e a outra utiliza, na economia circular é o mesmo. Eu individualmente não posso circular. Eu preciso trabalhar em rede para que, como setor, a gente seja circular. Então, já para o final do Master tem
todo um conjunto de módulos que vão nesse sentido, em trabalhar as relações entre fabricantes, relações entre desenhador e construtor, entre cliente ou promotor ou proprietário e desenhador ou construtor, para que de alguma maneira essas sinergias aconteçam e poder começar a visualizar soluções em conjunto. O último módulo, para mim, é o mais, digamos, interessante dessa perspectiva da possibilidade que hoje em dia tem no setor, que é, se realmente a gente acredita que o setor tem que mudar, nós só como técnicos não poderemos mudá-lo. Então, como queremos fomentar estratégias empresariais que permitam essa mudança sistêmica do setor, porque precisam negócios que dêem resposta a essas oportunidades de circularidade que tem no setor, o último módulo basicamente vai de desenvolvimento de negócio. Entender como podemos, em base a toda essa teoria e prática, digamos, assimilada nos módulos anteriores, como podemos implementá-la para realmente fazer a diferença desde uma perspectiva empresarial. Então, aí a gente temos vários professores que vêm de entornos reconhecidos, como poderiam ser da consultora McKinsey, que é uma das 5 maiores consultoras do mundo em pensamento estratégico, para desenvolver essas empresas do futuro com perspectiva de ser circulares. Então, para fazer tudo isso, tudo que eu te falei da teoria da prática e também do desenvolvimento de negócio, a gente entende que não só precisamos de professores de primeiro nível, sino que também precisamos de representantes do setor que possam trazer a sua experiência. Então, aqui, digamos, se temos aproximadamente 10 empresas representadas como professores, temos quase 30 empresas convidadas como o que a gente fala de market trend. Quais são as tendências de mercado que podem representar em primeira mão essa empresa daquela temática específica que a gente está falando. Então, isso vai ao longo dos módulos e basicamente são convidados que em sessões pontuais têm um espaço para contar um pouco do que eles estão fazendo e dos alunos discutir conjuntamente inquietudes, dúvidas, problemas que eles tiveram, etc. Poxa, muito legal. Tem em espanhol e em inglês ou só em espanhol? Hoje em dia está o Master em inglês, e aí o que tem em inglês é a pós-graduação, que é, digamos, com a mesma filosofia que o Master, só que, digamos, sintetizando os conteúdos a apresentar. Mas a ideia é a mesma, e, na verdade, a pós-graduação em inglês já está há 4 anos funcionando e é um sucesso, viu? Até agora se fazia 3 vezes por ano, agora a gente fez uma aposta para aumentar um pouquinho mais o conteúdo e agora é um pouquinho mais extenso e aí só tem 2 edições por ano. Mas tá funcionando muito, é bem interessante. Legal, temos que fazer uma versão em português também, em breve. Eu já falei com a Zigurati. Já tá ali em cima da mesa. Vou ajudar a pressionar também. E a gente pode fazer juntos, porque eu acho que a sustentabilidade tem que ser uma coisa útil, uma coisa que realmente tem capacidade de impacto, de transformar o setor. Então, não é só falar de sustentabilidade, é falar de sustentabilidade trazendo a realidade do setor, desde quem projeta, como arquiteto, como engenheiro, desde quem promociona e, pelo tanto, estabelece os objetivos, as premissas de desenho, enfim. Todos esses agentes têm que ser parte da experiência educativa, seja como professores ou como alunos. Então, eu estaria encantado de que a gente pensasse nisso juntos. Com certeza, eu acho que tem tudo para acontecer sim, vamos lá. A gente já agenda aí algumas reuniões para discutir isso, tranquilo. Amigo, muitíssimo obrigado, já caminhando aqui para o final. Eu gostaria que agora você pudesse dar as suas considerações finais ou comentar alguma coisa que a gente não comentou que você gostaria de pontuar, ou mesmo para fazer uma divulgação do teu trabalho, da tua empresa. Fique totalmente à vontade, o microfone é seu. Tá. O outro dia me fizeram uma pergunta que era como eu visualizava o setor em 5 anos. Então, vou dividir a resposta com vocês. Para começar, como eu vivo a experiência do setor no dia a dia, eu vivo, digamos, os sucessos e os fracassos.
Então, eu não sou nem optimista nem pessimista. Eu sou um pouco, digamos, eu estou na linha entre, digamos, o bem e o mal, sabe? Eu estou nessa linha aí de sumar, mas às vezes não te deixarem sumar suficiente. Então, como eu vejo o setor há 5 anos? Pois eu vejo realidades que fazerão que os critérios que meus colegas de setor e eu, no dia a dia, a gente trabalha, que eles sejam uma realidade mais presente no setor. Por quê? Porque a normativa obriga ou porque, por exemplo, a mudança climática nos força a tomar certas estratégias e decisões no nosso dia a dia. E no Brasil já estamos vendo muitos impactos devido à mudança climática que estão afetando várias regiões do Brasil em diferentes aspectos, desde alagamentos a incêndios. Então, eu acredito que isso que é uma desgraça, em certos aspectos, para mim é uma vantagem, porque vai gerar, digamos, consciência social para trabalhar em certos âmbitos que hoje em dia não se presta tanta atenção. Então, eu acho que isso irá aumentando e vai mudar, digamos, a opinião das pessoas e, pelo tanto, a necessidade do setor de mudar. Passo 1. Passo 2, cada vez teremos menos acesso a materiais de origem virgem. Então, a circularidade entendida como tirar partido daquilo que a gente tem hoje em dia disponível no setor, vai virar uma realidade por natureza. Porque se o material é escasso, vai subir o preço. Se sobe o preço, vai fazer que materiais já existentes que hoje eram caros sejam mais acessíveis comparativamente. Então, essas duas realidades de mudança climática e escassez de materiais, para mim, são dois grandes aliados para que a minha ação, que hoje muitas vezes se vê frustrada porque a obrigação não está nessa linha, ou a consciência social ainda não é suficientemente ampla como para trabalhar nessa linha, a gente comece a trabalhar de maneira mais estrita, de maneira mais presente a nível geral, para esse futuro mais sustentável que todo mundo quer. Porque no final, nós como seres humanos somos os mais interessados em que esse futuro seja sustentável para existir do jeito que a gente conhece ali hoje. Muito bom e muito obrigado, Márcio, por tua disponibilidade de aqui estar aqui no podcast. Obrigado pelas tuas contribuições, foi extremamente rica. A todos que nos acompanharam até aqui também, o meu muito obrigado. Se gostaram do conteúdo, considere se inscrever, curtir e compartilhar. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, galera. Obrigado, Rogério. Tchau, tchau.